Bem-vindos a mais um vídeo neste canal. Meu nome é Beatriz. Meu nome é Vinícius. Vamos falar de dinheiro, de imposto, vamos falar de coisas burocráticas. Você que trabalha aqui na Irlanda, quando você pega seu payslip, o seu olerite na mão, às vezes você não entende quais são aqueles impostos, para onde vai, como que paga, Nada como eles calculam. Tá ali, né? E também vamos falar as vantagens de ser casado aqui na Irlanda na parte do revenue, tá? Não casados aqui, mas para o sistema de impostos. Para o sistema de impostos, quais são as vantagens e os benefícios para isso, certo? Certíssimo. Então bora lá. Bora. Bom, então vamos ser rápidos. Existem 3 impostos que você vai encontrar lá no seu olerite, certo? Então vamos começar com o primeiro, que é o PI. Vamos lá, Vinicinhos. O PI aí, na verdade, ele significa Pay as you earn. Na verdade, é um imposto de renda, tá, gente? Que é um imposto sobre a sua renda. Exatamente. Então, ele vai funcionar do quê? Dependendo do valor que você recebe de salário, você tem uma porcentagem para ser paga em cima disso, certo? Bom, gente, então, vou te falar aqui como que funciona, né? Como que ele é calculado. Primeiro de tudo, você tem que entender que aqui na Irlanda existem 2 faixas de cobrança, né? De porcentagem de salário. Então, a primeira faixa é 20% e a segunda faixa é 40%, Exatamente. tá? Aí, para eles falarem, quanto que você vai pagar 20, quanto que você vai pagar 40, existe um negócio chamado tax band ou rate band, que na verdade é o quê? É o limite do valor até quando você vai pagar 20%. Então, agora, em 2024, esse limite é 42 mil euros por ano. Então, o seu salário até 42 mil euros por ano, você vai pagar 20%. O que for acima disso, você vai pagar 40%. Então, se você ganhar 50, 42 é 20, 8 mil é 40%. Só para vocês entenderem aí. Sim. E, além disso, também existe um negócio chamado tax credit, que é o quê? Não sei se dá para falar que é uma bondade do governo, mas te alivia os impostos, você entende? É justamente isso, é um alívio de impostos, esse é o nome. Então, o tax credit, cada ano é um valor diferente, eles vêm aumentando aí um golinho a cada ano. Desse ano é 1875, né? Para pessoal e 1875 vem do empregador. Total de 3.750. Ou seja, mesmo se você não trabalha, você já tem 1.875 pelo menos, Exatamente. Entendeu? Quando você está recebendo seguro-desemprego, por exemplo, você tem acesso aos 2, tá? Mesmo que você não esteja trabalhando, só para deixar isso como curiosidade aí. Então, o que acontece? Se você tem que pagar, sei lá, 10 mil euros de imposto durante o ano, você vai ter o abatimento de 3.750. Sim. E aí você vai pagar o restante. E obviamente que isso é tudo dividido entre os meses ou semanas aí do ano. Bom, então se você quiser saber um pouquinho mais, entender melhor, porque às vezes eu só a pessoa falando, eu não entendo. Eu acho que só falando fica um pouco difícil. Então vamos pra tela que o Vinicinhos vai fazer um exemplo aqui e eu tenho certeza que você vai entender. Vai ficar mais fácil. Bom, gente, vamos lá, vou mostrar aqui para vocês na tela. Eu acho que vai ficar um pouco mais fácil de entender vendo a numeração. Então vamos para o que interessa. Bom, primeiro de tudo é vocês entenderem que o salário, o que interessa para o revenue é o seu salário anual, tá? Não é o salário mensal ou quantas horas você trabalha, nada disso interessa é o valor. E o valor do ano. Pode ser que vai ter mês que você vai pagar menos, semana que você vai pagar mais ou menos, isso não tem problema. O que interessa é você chegar no final do ano e falar assim, olha, no final do ano eu recebi, sei lá, 50 mil euros. E é nisso que o cálculo vai ser baseado. Se você pagou a mais por ter trabalhado mais horas e ter recebido um valor maior em X semana, vai chegar no final do ano você vai receber esse valor de volta porque você pagou a mais, tá? Isso se isso já não foi balanceado durante o ano, certo? Pode acontecer também. Então vamos lá. Vamos dizer que o seu salário seja 50 mil, tá? Para você entender como que é o seu salário, você precisa fazer uma conta simples. Se você recebe dinheiro semanal, você vai colocar esse valor semanal vezes 52. Tirando 50 mil, vamos só falar aqui, ó. Vamos dizer que o seu salário semanal é 800 euros, certo? Se você colocar 800 euros vezes 52, você vai saber que seu salário anual é 41.600. E o mensal, você faria o mesmo. Vamos dizer que o seu salário mensal seja 3 mil. Vezes 12, vai chegar a 36 mil, tá? É assim que você vai encontrar o seu valor mensal, ou o seu valor anual. Mas tem semana que eu recebo mais, tem semana que eu recebo menos. Faça uma média. Se você fala assim, minha base está sempre perto ali dos 500, às vezes 520, às vezes 490...
faz por 500 que você vai chegar bem próximo, beleza? Então vamos lá, vou colocar aqui o exemplo de 50 mil, porque 50 mil vai passar do rate band, tá? E o que é o rate band? É esses 42 mil aqui, tá? Ele é o que dita, né? Ele é o limite do valor que você vai pagar até 20%. E todo salário acima disso é 40%. Então, para você entender aqui, ó, vamos dizer que você tem, no sua taxa de 20%, você vai fazer o quê? Você vai pagar até 42 mil vezes 20%. Isso vai dar um total de taxa de 8.400. E aí, tudo que é acima, 42 mil menos 50 dá 8 mil de diferença, vai ser 8 mil vezes 40%. Então você vai pagar 3.200. E sim, cara, 40% é muito dinheiro. Podia ser 30, né? Mas 40 é muita grana. Então, qual que é o total aqui, ó? Você vai estar pagando de taxa esse total durante o ano. E aí, você também tem... desculpa, esse total casal é no próximo exemplo. Você tem aqui também o seu tax credit, né? Isso que vai abater esse valor. Então, você tem 3.750 euros de tax credit em 2024. E esse valor todo ano aí... Todo ano não, mas tem dado aí nos últimos anos um update. E a gente vai falar mais sobre isso em outubro. Depois que sair o budget, a gente solta vídeo sobre isso, falando de 2025, menos... vai ser os 11.600 menos 3.750. Ou seja, esse é o valor de taxa que você vai pagar durante o ano todo. Se for semanal, você vai dividir esse valor por 52, ou seja, isso de taxa por semana. Se for mensal, você vai dividir esse valor por 12. Esse é o valor de taxa que você vai pagar mensalmente, tá? É um valor alto, ó. Para quem recebe 50 mil euros por ano, paga aí, ó, 654 por mês, tá? São 7.850 euros de taxa. É bastante taxa, né? Mas beleza. Vamos dizer aqui, então, ó, que você tenha 2 trabalhos. Sei lá, tem muita gente que trabalha 2 empregos, ou que você tem até 3, não interessa. Vamos aqui dizer que um dos seus salários é 15 mil euros e o outro é 15 mil euros. Os dois vão dar 30 mil. Ou seja, você não vai passar dos 42. Se você tiver dividido esses 42 aí pelos 2 trabalhos de forma certa, ou seja, vai ser 21 e 21, você não vai pagar 40% em nenhum momento. Mas se você não fizer isso da forma certa e chegar no final do ano sem ter corrigido isso, você vai ter pago mais taxa em um, menos taxa no outro, porém, vai chegar no final do ano, eles fazem um balanço. Como eu falei, o que vale é o valor total. Ele vai entender que você pagou taxa a mais em algum período e que agora você tem esse dinheiro para receber de volta, tá? Agora, vamos dizer que você tenha um emprego aí que seja 30 mil euros e o outro que seja 25 mil, você vai ter um total aí de 55 mil euros, certo? Ainda mais do que os 50 que eu passei. Então, você vai ter que dividir aí de uma certa forma, onde ou nos dois você vai pagar 40%, ou você coloca 30 mil euros de rate band para um, 12 mil euros para o outro, e você paga 40% só em um dos trabalhos. Não faz diferença, tá? Se você dividir de uma forma que você vai pagar 40% nos dois ou só 40% em um, no final do ano dá no mesmo, tá? Você vai ver que a taxa que você vai pagar em um emprego vai ser muito maior que o outro, mas no total você vai estar pagando... Vamos colocar aqui 20 mil para ficar mais fácil. No total você vai estar pagando esses 7.850 de qualquer forma. Só para vocês entenderem aí melhor. Eu não vou fazer o cálculo do PRSI aqui, vou jogar agora para uma outra calculadora para vocês verem melhor como que seria esse cálculo com o PRSI e o SC também na jogada, tá? Então vamos trocar de tela. Bom, gente, estou aqui com a minha tela no Google, você vai colocar PwC Calculator e já vai aparecer aqui para vocês. Se você entrar aqui na primeira não tem problema, mas na segunda aqui, ó, já vai direto para o cálculo, tá? A gente vai colocar single, porque é o caso de solteiro aqui, não tenho nenhum dependente, idade, e aqui nenhuma dessas opções abaixo pelo menos não se enquadra a mim, tá? Então eu vou colocar aqui o caso da grande maioria aí. Se for o seu caso for diferente, você vai tendo que aplicar sim, colocar sim e responder aí cada pergunta certinho, tá? Então vamos aqui para o final, eu vou colocar o Calculate My Tax. Ó, voltamos aqui exatamente para o mesmo que eu te mostrei lá na planilha, tá? São 50 mil euros. Até 42 mil você vai pagar 20% e acima disso você vai pagar os 40, certo? Dá um total de 11.600
menos os 3.750 vai dar 7.850 de taxa. E aqui ele já tem o cálculo feito certinho do PRSI e do USC. E essa é uma calculadora, assim, que ela tem uma boa precisão, tá? Então, pode confiar, a PwC é uma empresa bem reconhecida aqui, de contabilidade e tudo mais, então realmente pode usar. E olha só que engraçado, aqui do lado direito ele mostra também 2023, então você tem uma comparação de como que era o ano passado para esse, por exemplo, o tax credit foi de 3.750, ele era 3.550, então são 200 euros a mais no seu bolso. E o rate band foi de 40 para 42, são 2.000 euros que você está pagando 20% em vez de 40, tá? Então aqui, ó, você já tem o total das suas deduções, o total do seu líquido anual, o total do seu líquido mensal ou semanal, né? Que é vezes 52 ou vezes 12. Então esse site aí é bem bacana para vocês visualizarem isso também de uma outra forma e também para ter todas as outras situações aí, se for mensal, se for semanal, já vai estar tudo certinho para vocês, tá? Bom, eu espero que vocês tenham entendido como que o primeiro, esse imposto, o PI, funciona. Eu sempre esqueço como fala. Esse é o maior. Exatamente. Então agora a gente vai falar sobre o segundo imposto, que é o USC. Vamos lá, Vinicinho? Esse daí é o Universal Social Charge. Eu não lembro quando que ele foi introduzido, a gente não estava aqui. Se eu não me engano, ele foi introduzido em 2012, alguma coisa assim, depois eu coloco aqui a data para vocês. E ele foi introduzido, na verdade, como um imposto temporário, tá? Ele não era para ser um imposto que ia ficar para sempre. 10 anos depois. 10 anos depois, e o imposto continua, ele nunca foi retirado. É aquele negócio, uma vez introduzido, já era. E esse é um imposto que eles falam que é para ajudar na saúde pública. Que mais que eles... que mais? Eu até esqueci o que mais que eles falam assim, mas enfim, é um rendimento, é um imposto que vai ser cobrado acima de, para quem ganha acima de 13 mil por ano, ou seja, praticamente todo mundo aí, acho que até um part-time acaba recebendo mais do que Sim. isso, ou próximo, né, pelo menos. E ele, da mesma forma do PI, ele também tem alguns rate bands, mas ele é diferente, ele tem de 0,5% até 8%, e ele vai de 12 mil até acima de 100 mil euros. Então, quanto mais você ganhar, você vai tendo partes do salário que você vai ganhando. Então, de 12 mil você paga 0,5%, de 12 a 25, 2%, e por aí vai. Então, assim, esse é um imposto que tá ali e, pelo visto, tá para ficar, né? Não e o tem máximo muito que ele fica é até 11%, é isso? Até 11%, mas é 11% acima de 11 mil, então... De 100 mil, não é? De 100 mil, perdão. Então... então eu tô pagando... A maioria dos meros mortais vai pagar de 0% a 8%, e também ele é dividido, ele é escalado, né? Você não vai... Não é tipo assim, ganho acima de 70 mil, você vai pagar 8% em tudo. Você vai pagar 8% em cima de uma parte do salário. Que nem o PI lá. Exatamente. 120, depois disso os 40. Da mesma forma. Exatamente. Bom, então vamos para o terceiro e último imposto que você vai encontrar no seu lerite, é o PRSI. Acertei? PRSI, que é Pay Related Social Insurance. Então, na verdade, isso é basicamente a mesma coisa que a gente paga no Brasil de INSS. Sim. É um imposto de segurança social, que esse dinheiro realmente vai ser destinado a pagar pensão, a pagar seguro-desemprego ou qualquer outro tipo de benefício, tá? Exatamente. Não necessariamente você precisa estar pagando para estar contribuindo, tá? Mas geralmente o fato de você estar trabalhando já entra como você estar contribuindo. Mas você vai começar realmente a pagar isso quando você estiver recebendo acima de 18.300 euros, mais ou menos, tá? E a taxa dele é 4%. Só que o cálculo dele também é um pouco complicado. Eu não vou entrar em detalhes aqui porque acaba ficando um pouco chato, mas ele funciona mais ou menos igual o primeiro imposto. Ele é 4% e ele tem um crédito, existe um cálculo de crédito. Então, você tem um abatimento em cima desses 4% e paga o restante. É basicamente isso. Perfeito, hein? Agora vamos para o que interessa. Para o que interessa. Por que ser casado na Irlanda te traz benefícios? Algum benefício tem que trazer, né, pô? Isso, Vinicinho? Isso. Enfim, vamos falar sobre você ter lá no seu Revenue. O Revenue é o site ali, como é que eu posso falar? Receita Federal. Exatamente. Nossa, mais que perfeito. Isso.
a vantagem de você colocar ali que você é casado, tá? Então, vai lá, Vinicinhos. Só para adicionar aí, ó, a gente fala aí a Receita Federal. Diferente do Brasil, né, que você tem aquela data certa para fazer, se não fizer, paga multa e não sei o que lá. O imposto de renda. O imposto de renda, aqui você tem um pouco mais de flexibilidade. Desculpa, eu acabei mudando um pouco o assunto, mas eu já vou voltar para aquilo. Você pode fazer modificações no seu imposto de renda durante o ano, você pode fazer modificações após o ano fechar e você pode fazer modificações desse X ano até 4 anos depois. Mesmo que você já tenha completado a sua declaração, você pode voltar e editar e adicionar mais coisas. Se você reparou depois de 2 anos, putz, eu coloquei alguma coisa errada, ou esqueci de adicionar alguma coisa, você pode voltar e adicionar. Isso, exatamente. Certo? Então é bem legal. mais flexível do que no Brasil. E isso é muito bom. E se você tiver que alterar depois, não existe multa, não existe nada disso, tá? Só para deixar isso bem claro. A gente tem vídeo mostrando como que faz o imposto de renda aqui na Irlanda. Eu vou deixar linkado aqui, caso você ainda não tenha feito. A gente mostra passo a passo. Que, na verdade, a gente vai gravar de novo esse ano, Todo mais ano detalhado a gente grava, ainda. Exatamente, é um vídeo bem complicado de ser gravado. Então, por favor, dá uma moral aí pra gente. Com certeza. Então, vamos falar do Joy Assessment. Vamos voltar pro casado, tá? Então, o casado, né, como a gente falou, é o acesso ao revenue, é o acesso ao site da Receita Federal. Diferente do Brasil, você não tem lá só aquele tempo do ano, você tem acesso a isso a qualquer momento. Sim. E você pode... A vantagem é que, como eu te expliquei na primeira parte lá do PI, que você tem rate bands e você tem os tax credits, você pode brincar um pouco com isso. O que eu quero dizer como brincar? O que você quer dizer com isso? Você pode compartilhar esses valores e limites entre o casal, tá? Para que com isso você, de alguma forma, pague menos taxa. Como, por exemplo, tá? Vamos colocar isso de uma forma mais prática. Bom, lembrando que você pode ter como casado, só para as pessoas saberem que às vezes tá lá como casado, mas você não colocou o Joy Assessment. O Joint Assessment. Você precisa colocar para poder brincar com as taxas, tá bom? É verdade. Você pode ser casado e ainda assim ter as suas taxas completamente separadas. Você pode separar, então cada um Esse tem é o caso para quem juntou tudo aí. Exatamente. Então vamos dizer que eu trabalhando agora, eu tenho um salário de, sei lá, 60 mil e a Bia tem um salário de 30 mil. Sim. O teto lá de 20% é 42,42, certo? Sim. Então eu posso roubar um pouco do dela. Roubar é muito feio. Você vai pedir emprestado. Pedir emprestado, jogar pra mim. Então o máximo agora de 2024 é 51 mil e ela continua com 33. Então, assim, ela tá ganhando 30, ela vai continuar ganhando 20%. Você vai continuar pagando 20% de imposto. E eu, que tava pagando 20% acima de 42, vou pagar só acima de 51 mil. Sim. Então é assim que funciona essa distribuição. E é melhor ainda no caso de um casal não estar trabalhando, um dos dois não está trabalhando. Por exemplo, se eu tivesse em trabalhar ou a Bia tivesse em trabalhar, eu posso pegar essa rate band, obviamente, para mim. Óbvio que tem que ser no caso de um dos dois estar ganhando acima de 42 mil, senão não faz muita diferença, sim. tá? Aliás, não faz diferença nenhuma. Não faz diferença, porque todo mundo vai estar pagando 20% e é isso aí. E é isso. E o tax credit, por exemplo, se ela não estiver trabalhando, eu posso pegar metade do tax credit dela para mim. Lembra que eu falei que tinha o empregado e o pessoal, 1.875? Sim. Esse pessoal dela eu posso pegar. Então eu teria 3.750 mais 1.875 e com isso eu vou pagar menos 1.875 de imposto durante o ano. Exato. Quando os dois estão trabalhando, não faz muito sentido você tirar a tax credit de um e passar para o outro, porque no final vai ser 6 por meia dúzia, e continua meio que igual. Agora, quando um não estiver trabalhando, realmente faz todo sentido fazer isso. Exatamente. Vamos para um exemplo aí? Vou colocar aqui na tela para ficar um pouquinho mais fácil, na hora que vocês verem os números e tudo mais, e eu colocar ali, vocês vão entender melhor. Então bora para a tela. Bora. Bom, gente, vamos para o exemplo de casados. Aqui é um pouquinho diferente, tem algumas outras variáveis para se considerar, mas ele é basicamente igual para solteiro. Gente, o que interessa no final do ano é o valor anual do casal, tá? Então, vamos dizer que vocês esqueceram de fazer isso, não sabiam sobre isso e pagaram mais taxa durante o ano. Na hora que chegar no final do ano, quer dizer, no começo do ano, né, vocês vão fazer o imposto de renda e vocês conseguem reaver esse dinheiro. Mas o ideal é que vocês tenham isso já
acertado para o ano todo, e assim vocês paguem menos taxa durante o ano e já consigam usufruir dessa grana aí, né? Até mesmo porque, se for o caso de vocês não terem feito isso durante o primeiro ano, no segundo ano o revenue já vai meio que fazer automaticamente. Pode ser que sim, pode ser que não. Eu não tenho certeza agora, hein? Mas beleza. Vamos lá, isso. Deixa eu explicar aqui um pouquinho para vocês. Então, ó, o que acontece? O casal tem o rate band de 42 mil mais 42 mil, certo? Tem um máximo de 84 mil. Só que não tem como você passar tudo para o seu parceiro. Você tem um máximo e um mínimo, né? E esse máximo e mínimo de 2024 é 51 mil máximo para um dos parceiros e ficar 33 mil para o outro, tá? Essa informação aqui é importante. Então vamos colocar aqui no exemplo que um recebe 60 e outro recebe 30. O que vai acontecer? Antes, deixa eu mostrar aqui para vocês entenderem a diferença. Uma pessoa normalmente pagaria o quê? 42 mil vezes 20% de taxa e pagaria o restante, 18 mil vezes 40%. Opa, esqueci do símbolo aqui. Isso vai dar um total de... de cabeça eu não sei, 15.600. E aí você vai pegar o 15.600 menos 3.750 de tax credit. Esse aqui é o valor anual de taxa que essa pessoa recebendo 60 mil teria que pagar. Agora vamos no caso aqui do casado. Qual que é a vantagem, tá? Lembra que eu falei que agora você pode roubar aí um pouco do rate band? Então, na verdade, em vez de ser 42 mil, vai ser 51 mil vezes 20%. Ou seja, você tem um limite maior que você vai pagar os 20%. E aqui vai ser o restante, que é 51 mil menos 60, vai ser 9 mil vezes 40%, certo? Vai dar 3.600. Qual que é o total aqui? 13.600, olha só. 3.800. Vou só fazer aqui para a gente completar tudo, mas a diferença é a mesma com ou sem tax credit, né? Qual que é a diferença aqui? Vai ser esse menos esse. São 1.800 euros, gente. 1.800 euros é um aluguel que você paga. É semanas de mercado. É uma viagem, é um seguro do carro, é muita coisa que você consegue pagar com 1.800. Parece pouco, mas não é, tá? É um boost aí na vida das pessoas. Então, assim, vocês entenderam? Essa pessoa aqui vai pagar menos taxa no 20%, mais taxa a 20% e menos no 40%. E o parceiro aqui, ó, que tem 30 mil, como o rate band é até 33 mil, ele vai continuar pagando 30 mil vezes 20%. Para ele não muda nada, ele continua tendo o tax credit dele aqui, menos os 3.700. Opa! Esse menos os 3.750. E aí o total para o casal vai ser esse mais esse, certo? Se fosse solteiro, né? Um recebendo, se vocês não tiverem o joint assessment, de novo aí, ó, vai ser um total maior. E esse total vai ser a mesma diferença, tá? 1.800 euros. Então essa aqui é a vantagem. O que acontece? O tax credit, você também pode dividir o tax credit. Você pode dar metade do seu tax credit, que é 1.875, se eu não me engano. Tô certo? Quanto que é? 3.750 dividido por 2? 1.875. Você pode passar 1.875 para o teu parceiro, mas isso só vale a pena se o seu salário aqui, ó, de das pessoas for menos de 18.750, pelo menos em 2024, tá? Por quê? Você vai estar usando aqui, ó, você vai ter 20% de taxa do seu salário a 18.750, é exatamente o valor do tax credit. Então não faz sentido você passar isso para o seu parceiro, porque você também está precisando. É 6 por meia dúzia. O que o seu parceiro não vai pagar de tax credit porque você está dando para ele, você vai pagar, então no final dá elas por elas. Não faz sentido. Agora, se o seu salário for, sei lá, você trabalha part-time aí, recebe um salário realmente baixo, só para dar uma complementada na renda, e o seu salário for 12 mil, opa, tá vendo aqui, ó, 2.400. Então você pega, vou colocar aqui em cima, ó, esses 2.400 menos 3.750,
vai ser 1.350 euros que você pode passar de tax credit por seu parceiro e aí sim vai ser utilizado, aí sim vai valer a pena, tá? Se você não fizer isso durante o ano, deixar o tax credit igual, da mesma forma que foi o rate band, vai chegar no final do ano e você realmente consegue falar, opa, o nosso valor total de salário aqui, ó, a gente pagou taxa a mais do que precisava, porque tem tax credit sobrando. E aí você recebe o refund desse valor, tá? Um reembolso. Então, tudo aqui é flexível, tá? Você pode fazer durante o ano, você pode fazer no final do ano, mas o ideal é que você tenha tudo certinho. E se for o caso do seu parceiro não trabalhar mesmo, aí sim, ó, você passa realmente todo o tax credit para ele, ó. Vai ser menos 1.875 que a pessoa vai estar pagando, a diferença é maior ainda, certo? Vai ser 875 perto de 11.850 que ela pagaria. E aí, ó, a diferença já vai para 3.600 e lá vai cacetada. Deu para entender aí mais ou menos como é que funciona? Agora, no caso da pessoa que os dois têm o salário abaixo de 42 mil, aí, galera, realmente não faz diferença nenhuma, tá? Porque vocês não tem nenhum dos dois passando dos 42, tá, os dois pagaram menos de 20 mil e a questão do tax credit é a mesma. Se não for menos de 18.750, você não tem que fazer nada, continua, deixa igualzinho aí para os dois. E no caso dos dois passarem dos 42 mil, é a mesma história também, tá? Não adianta você dividir, porque os dois têm que pagar 40%. Se você passar de um para outro, é 6 por meia dúzia de novo. O que um tá pagando a menos, o outro vai pagar mais, e no final do ano vai ser o mesmo resultado, né? O que um pagou a menos, o outro pagou a mais, no final, o montante final vai ser o mesmo de taxa durante o ano. Eu acho que deu para entender aí. Eu vou jogar agora para o PwC Calculator para vocês verem lá, só que lá tem um truquezinho um pouquinho diferente e eu vou explicar para vocês na calculadora. Então, bora. Bom, gente, de novo aí, ó. PwC Calculator no Google, segunda opção, vai abrir aqui. Você vai marcar que você é casado ao invés de solteiro. Coloque sua idade. O seu valor atual, eu vou usar o mesmo que eu estava usando lá de 60 mil, certo? Aqui, de novo, não vou marcar nada. E vou jogar aqui para o Calculate My Tax. O cálculo aqui vai ser exatamente o que a gente mostrou lá, tá? Que é os 20% usando o máximo, 51 mil, e 40% no restante, vai dar os 13.800. Qual que é o problema aqui nessa calculadora? Ele não deixa eu falar que eu não tô pegando o tax credit do meu parceiro, que eu só tô pegando... Na verdade, eu nem sei se tem essa opção lá embaixo, hein? Talvez eu nunca tenha reparado nisso, mas... Enfim, ele não deixa eu falar que eu não tô pegando o tax credit do meu parceiro, ele tá usando o tax credit inteiro. Eu não sei se minha calculadora aqui vai aparecer, mas eu vou falando e vocês vão prestando atenção aí, ó. Se o seu total de taxa é 13.800... Aqui ele faz menos 5.625 e dá esse net, você vai fazer 13.800 e vai fazer menos 3.750, que é o seu tax credit, vai dar 10.050. E aí você soma, ó, aqui ele já está calculando o PRSI e o USC. Então você vai fazer mais 2.415 mais 1.705. Aí ao invés de você ter aqui 12.295, você tem 14.170, certo? Desses 14.170, você vai fazer o quê? 60 mil menos 14.170, que é o seu valor bruto menos total de taxas que você tem a pagar. Esse é o seu valor líquido, 45.830. Desse valor, se você recebe mensal, você vai dividir por 12, vai dar 3.819 por mês. Ou então você vai dividir esse valor por 52 semanas para você chegar no seu salário semanal líquido, tá? 881. E é basicamente isso. Aqui também ele vai mostrar de 2023, e assim que a gente tiver aí de novo o budget de 2025 em outubro, eles já atualizam aqui e mostram 2025 também. E aí a gente fala mais sobre isso de novo. É basicamente isso, espero que vocês tenham entendido, e de novo, se ainda ficou alguma dúvida, coloca nos comentários. Voltei aqui porque eu achei uma opção que eu nunca tinha visto antes. Aquele cálculo que eu acabei de mostrar para vocês ainda é super válido para vocês entenderem qual que vai ser o salário de um de vocês. Mas tem uma opção aqui para calcular o salário dos dois ao mesmo tempo, tá? Então, ó, vamos colocar 60 mil aqui. Opa! E aqui, ó, tem-se o seu marido, esposa, não sei o que lá, com 30 mil, certo? Vai ser o mesmo cálculo de antes. Só que aqui ele vai estar considerando todo o valor, né?
como um só. E da mesma forma que eu já tinha falado para vocês ali, a soma da planilha também chega nisso. Então aqui, ó, ele entende o salário dos dois, o quanto vocês vão pagar 20%, o quanto vocês vão pagar 40%. O tax credit é a junção dos dois, que é 3.750 vezes 2, dá 7.500. E aqui realmente tem o valor total de taxa, tem o valor total do PRCI, do ESC e o valor total que vocês vão ter, tanto mensal quanto semanal, tá? É interessante nesse caso aqui, caso os dois trabalhem mensal ou os dois trabalhem semanal, vocês vão entender um pouquinho mais. Caso cada um seja diferente, caso um trabalha mensal, outro trabalha semanal, faz o cálculo do outro jeito que eu acabei de mostrar para vocês, só fazendo a diferença com o tax credit, que vocês vão chegar aí no valor de cada pessoa. Mas aqui é interessante para vocês entenderem no final do ano qual que vai ser o resultado final da brincadeira. Realmente vocês vão ter aí, ó, um valor total de 71.868 líquido dos 90. É taxa, hein? Caramba, 18.130 euros de taxa. Mas é isso aí, vamos, bora lá. Bom, eu espero que o exemplo que o Vi deu aí, vocês consigam ter entendido. Acho que ficou esquisito. Que vocês tenham conseguido entender. Se ficou alguma dúvida, pode deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder, mas temos uma super novidade. Grande novidade. Muita gente procura a gente, graças a Deus, graças ao ao conhecimento do Vinicinhos, a gente consegue ajudar bastante gente. A gente já tem, muita gente realmente vem com mensagem, tá acontecendo isso, aquilo outro, Sim. E a gente sempre ajudou, tá? Obviamente. E vamos continuar ajudando. Mas, para quem quiser se aprofundar mais, quiser saber mais sobre como que funcionam as taxas, como funciona o site do Revenue, como que faz tudo para você nunca mais precisar pagar para alguém fazer o seu imposto de renda, pagar para alguém fazer seu rent tax credit, ou pagar para alguém, ai meu Deus, eu tô pagando mais taxa do que deveria, você entrar e você entender o que está acontecendo. Por que tá acontecendo? Sim. O que a gente fez, Vinicinhos? Nós estamos abrindo aí uma consultoria personalizada. Exatamente. Personalizada é ótima, né? É pessoal, né? Pessoal. Então vamos lá, ó. Eu trabalho, só para trazer um pouquinho, eu já trabalho nessa questão de contabilidade há mais de 6 anos e também trabalho com folha de pagamento, tá? Então, nesse período aí todo, além de ter experiência de trabalho, a gente já pesquisou muito aí para trazer informação nos vídeos e pesquisou bastante para responder X e Y perguntas aí que vem aparecendo, tanto no Instagram e tudo mais. Então, agora a gente realmente decidiu abrir de uma forma mais profissional, Sim. onde a gente vai conseguir fazer uma videochamada com vocês e explicar qualquer dúvida que você tenha, te ajudar ali a aplicar e tudo mais, e de uma forma que você entenda e que você consiga fazer futuramente, sem ter que toda vez ficar pagando, sem saber o porquê, o que está acontecendo. E às vezes aí, até acabar caindo em algum golpe que acaba existindo. Não vou entrar muito nessa questão, mas é só para trazer isso também aí à tona, Então, o nosso objetivo é não entrar na sua conta. Você vai entrar na sua conta, a gente não vai ter acesso, e você junto com a gente, numa videochamada, a gente vai te explicando tudo dentro do site do Revenue para você. E vai fazendo ali o que você precisa fazer também. Exatamente. O nome do nosso novo Instagram se chama EasyTax. Vou deixar aqui linkado. Sigam a gente para nos ajudar, que isso ajuda bastante. É verdade. Mas não deixe de deixar sua pergunta aqui, sua dúvida, porque a gente não vai deixar de responder. Com certeza. Até porque pra gente também é um laboratório. A sua dúvida é o que vai nos ajudar a melhorar cada dia mais. A dúvida dos outros também, né? Com certeza. Exatamente. Eu espero que vocês tenham gostado dessa novidade. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui, compartilha com os amigos, quem tem dificuldade de entender sobre taxas, impostos, benefícios e tudo mais aqui na Irlanda, fala da gente. É isso aí. É isso aí. Se você chegou até aqui, não deixa de se inscrever no canal, compartilhar, curtir, nos seguir lá no Instagram, nos dois agora, no Casal Descobrindo o Mundo e também no EasyTax, e a gente se vê no próximo vídeo. É isso aí. Um beijo. Tchau. Tchau.